Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lighting Bits. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os Key Profiles, ou os perfis das teclas. Mas o que são os Key Profiles? Bom, os Key Profiles eles são funções atribuídas aos botões do console, sejam eles botões de grupos, botões de aparelhos, botões de palettes, botões dos seus executores, né? Então, o que define que quando eu gravo um chase, ele venha como swap e flash, e quando eu gravo, por exemplo, aqui uma memória, que vai servir como ataque, venha como swap e flash, mas quando eu gravo uma queue list, ele venha como stop e go. Então, isso são os Key Profiles. E eu consigo alterar esses Key Profiles, apagar, editar, modificar, criar novos, tudo dentro do console. Então, por exemplo, se eu venho aqui, aperto e seguro a tecla AVO, as duas últimas opções são relacionadas aí aos Key Profiles. Uma me permite selecionar o perfil base, no caso, né, os Key Profiles. Clico aqui. E aí, ó, se eu seleciono, por exemplo, a Night Club, observem que eles vão trocar aqui as funções dos botões dos meus executores. Então, eu coloco aqui Night Club e ele já troca as funções dos meus executores, baseado no que está configurado dentro desse perfil, né, desse perfil das teclas. Porém, eu consigo criar novos, eu consigo editar esses da forma que eu achar melhor. Então, eu vou aqui em AVO, por exemplo, mais uma vez, né, botão direito do meu mouse para segurar, ou no meu console aperto seguro. Vou aqui novamente selecionar perfis base e vou colocar em Run, que é o padrão. Então, eu consigo aí, né, trocar todos que estão definidos como global. Então, aqui dentro, né, do meu executor, por exemplo, eu venho aqui em Options. Quando eu venho aqui em Handle, Key Profile está como global, ou seja, ele vai alterar de acordo com o que estiver selecionado para o perfil do meu usuário. Se eu trocar esse daqui, por exemplo, para Run ou, por exemplo, para Program o tempo inteiro, no momento que eu trocar qualquer outro dentro aqui de AVO e colocar algum dos globais, eu vou clicar aqui em selecionar perfis base, vou selecionar, por exemplo, Theater, ele não vai alterar mais para o que eu defini que ia ficar aí como Program, porque ele já não é mais um global, então ele já não depende mais do que está selecionado. Isso me permite, né, criar diferentes Key Profiles para cada tipo de cena, se eu precisar, por exemplo, de algum específico apenas para aquela cena ou apenas para aquele tipo de perfil, eu posso criar aqui separadamente, por exemplo, clicando aqui em Add Now, um novo Key Profile, apenas para esse executor. Então eu consigo clicar aqui em Add New, vou colocar aqui, por exemplo, Júlio. Então esse vai ser o nome do perfil, clique em OK. E aí eu consigo adicionar funções diferentes para as minhas teclas. Então, por exemplo, a minha Blue Key, eu vou trocar a função dela, seleciono o que eu quiser, por exemplo, eu quero que ela seja Flash and Go. A minha Gray Key, que é essa daqui, seleciono ela. Posso colocar ela, por exemplo, para que seja Stop, já trocou ali para Stop, como vocês podem ver. Aqui na lateral eu consigo ver, né, como estão definidas as funções. Posso ver que o meu Virtual Black, que só existe, né, atualmente nas Sapphires, nas Safiras. E o meu Touch Key seria para a minha vista de executores, né, o botão virtual, ou se eu estiver selecionando ou modificando alguma função para os meus grupos, seriam também os botões dos grupos, os botões ficam na tela, né, no Touch Screen, ele teria aqui essa função, Latch, né, que é prender. Bom, e aí eu consigo, a partir de agora, né, atribuir essas funções para cada um deles separadamente, para cada um dos meus executores separadamente. Porém, eu também consigo criar novos perfis para poder editar o global de todos os meus executores ao mesmo tempo. Por exemplo, vou devolver esse aqui novamente para global, então eu volto aqui em Handle, vou colocar ele novamente em global, então ele vai ficar com global. Clear, Exit. Então eu posso agora criar um novo perfil base e ao mesmo tempo trocar para todos. Porque, por exemplo, quando eu clico aqui em AVO, vou em editar perfil base em uso, ele não me permite criar um novo, né, em cima do que eu já estou utilizando, mas eu posso selecionar um Júlio ou criar um outro, por exemplo, Júlio 2. Criei um novo, chamado Júlio 2, é o que está selecionado, está inclusive aqui, ó, Profile Júlio 2. E aí, a partir de então, eu posso editar as funções de cada um dos que já vem para cada tecla separadamente ou para cada tipo de função separadamente. Sendo assim, eu vou agora aqui novamente, aperto segura a tecla AVO, vou em editar perfil base, e agora eu vou selecionar aqui, para cada um dos botões existentes no meu console, uma função diferente. Por exemplo, eu quero que para as minhas cenas, as funções padrão sejam Blue Key, venha sempre, em vez de Swap, que venha como Disabled. Para minha Gray Key, venha sempre como, por exemplo, Preload, e ele já vai alterando aqui para o meu valor base da minha cena. Eu vou dar um Exit para poder voltar para a cena anterior. Agora eu vou selecionar, por exemplo, minhas sequências. Aqui no caso, meus chases. Então, meu chase agora está como swap e flash. Clique em sequências.
Agora eu quero que para todas as minhas sequências, né, próximos chases que eu gravar, a minha blue key, a minha tecla azul, venha, por exemplo, como tap tempo. E vou deixar a gray key como flash mesmo. Dessa forma, vejam só, quando eu aciono aqui algum chase, está relacionado no caso a essa cena, então vou colocar ela ali para rodar. Então agora esse chase, ó, a função tap tempo está aqui, ou seja, quanto mais rápido eu clicar aqui, mais rápido esse chase vai rodar dentro da minha cena. Então isso me permite alterar muito rapidamente aí as funções dos meus key profiles. E também, né, criar key profiles exclusivos para cada tipo de executor, para cada tipo de botão dentro do meu console. No caso aqui, ó, eu tenho um ataque, né, que eu vou definir como ataque. Eu posso fazer com que, mesmo que ele esteja utilizando aqui, né, o perfil base que a gente criou, eu posso editar e criar um específico para ele. Eu vou desligar aqui os outros, então release, para que todo mundo seja desligado. Vou selecionar aqui, vou em Options, vou em Key Profile para ele e vou criar um totalmente novo do zero. Então, vou colocar aqui, por exemplo, vou chamar inclusive de ataque. Clique em OK. Aqui já está definido, né, como ataque. Aqui no lado, ó, aqui na esquerda, eu consigo ver quais são as funções definidas para ele. Eu quero que ele seja o cinza, né? Seja então Timed Flash, então ReK. Ele vai ser Timed Flash, para que ele seja um flash com tempo, né, respeitando o tempo das cenas. E eu posso deixar o azul como Disabled mesmo, não tem problema. Exit, para poder sair da minha edição. Então vejam só, a partir desse momento, quando eu clico nele, ó, ele é um Timed Flash, que é diferente do flash normal. Eu posso definir aqui para mim azul, né, como se ele fosse um flash normal para a gente ver a diferença. Eu preciso agora editar, então eu vou aqui em System, eu vou em Perfis Base, eu vou em Ver Perfis, eu consigo ver aqui inclusive o ataque, dou um Exit para poder voltar. Agora eu quero editar, então eu vou clicar aqui em Editar Perfil, vou selecionar o ataque, e agora eu vou selecionar a função dele, Cenas. Dentro de Cenas agora eu vou colocar para minha Blue Key, que estava como Disabled, um Flash normal, então apenas Flash. Exit, Clear, OK. Então agora eu tenho o Timed Flash, com tempo, né, respeitando o tempo, no caso do meu Fade Out, de 1 segundo. E eu tenho o Flash, que não respeita o tempo. Então eu simplesmente aperto seguro, enquanto ele estiver pressionado, né, ele vai continuar aceso. Quando eu soltar, ele apaga de uma vez. Já o Timed Flash, enquanto eu aperto seguro, ele está aceso. Quando eu solto, ele tem lá o Fade Out, que é o tempo de saída da minha cena. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.